Pessoal, em julho de 2024, a ANPD publicou a sua resolução de número 18, que regulamenta o papel do encarregado de proteção de dados, o DPO, previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa resolução e os seus principais parâmetros. A primeira modificação que a gente consegue enxergar ao ler essa resolução é algo completamente novo e não esperado no texto original da LGPD, que é a previsão do papel do DPO ser realizado por uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa. Isso significa que uma empresa fora da sua organização pode executar agora o papel de encarregado de proteção de dados para sua empresa. Uma outra mudança que essa regulamentação traz é que agora fica claro como é que a gente vai publicar as informações desse DPO. A resolução é clara em dizer que se você possui um site, o nome desse DPO e a maneira para contatar esse DPO precisam estar obrigatoriamente expostos nesse site. Outra coisa importante que a resolução traz é uma discussão sobre o papel e as responsabilidades do encarregado de proteção de dados. Inclusive, a resolução trata de um assunto muito importante, que é o conflito de interesses. Uma das coisas que se discute muito no mercado, e isso já vem lá da Europa quando a gente fala do GDPR, é qual é o papel legal do DPO ou do encarregado de proteção de dados. Com a resolução 18 agora, não restam mais dúvidas. O DPO não é o responsável legal por o tratamento de dados ou pela adequação LGPD, e sim um papel consultivo e um ponto de contato entre o controlador, seus operadores, seus titulares de dados e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, quando a resolução fala do conflito de interesses que agora rege a definição desse encarregado de proteção de dados, ela destaca que o DPO não pode definir regras e estratégias do tratamento de dados, ou seja, isso configura um conflito de interesse. Isso certamente vai fazer com que algumas mudanças ocorram no mercado. Talvez algumas pessoas que hoje executam o papel de encarregado de proteção de dados, por definirem regras relacionadas aos tratamentos de dados realizados por esse controlador, vão ter que selecionar outra pessoa ou outra empresa para executar o papel de encarregado de proteção de dados. E o último item legal de destacar é que a resolução deixa claro que cabe ao próprio controlador decidir quais são as experiências e conhecimentos técnicos que o encarregado de proteção de dados precisa ter para executar esse papel. Ela deixa aberto que o controlador poderá definir se ele vai colocar um advogado para fazer isso, se ele vai colocar um profissional de tecnologia para fazer isso, ou se ele vai colocar um profissional de outra área de atuação para executar o papel de encarregado. A única coisa que é importante é que essa pessoa ou essa empresa precisa conhecer a LGPD e os temas associados à Lei Geral de Proteção de Dados. Por fim, mas não menos importante, fica bem claro que não há necessidade de nenhuma certificação oficial ou formação clara e objetiva para que alguém execute o papel de DPO. Isso significa que não cabe a nenhuma entidade externa ou a própria ANPD chancelar ou definir um selo ou uma certificação que aquela empresa ou aquela pessoa precisa ter para executar o papel de encarregado de proteção de dados. Basta que a pessoa atenda aos critérios definidos pelo controlador e não tenha conflito de interesses. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre o papel do encarregado de proteção de dados e talvez como a Omnis Blue pode resolver isso para você, entre em contato com a gente. A Omnis Blue, inclusive, possui um serviço específico de DPO as a Service, onde nós, como empresa agora, podemos executar o papel de DPO para você, atendendo não só o que está na LGPD, como a todos os critérios definidos na resolução 18 da ANPD. Vai ser um prazer atender vocês.